Graça e paz, discípulos que congregam no Ninge. Eu creio que você já foi abençoado, que Deus já falou com você através deste louvor, mas nós vamos agora continuar ouvindo a voz de Deus. Nós estamos em uma dinâmica diferente de cultos, as igrejas estão fechadas, na verdade o espaço físico da igreja está fechado, mas nós que somos a igreja do Senhor Jesus, continuaremos ligados, conectados, seja pelo YouTube, pelo Instagram, pelo WhatsApp. O importante é que a gente continue sendo alimentados pela palavra de Deus. E hoje eu estou aqui com essa tarefa de trazer uma palavra de Deus que traga edificação para nós. Olhe, esse tempo que nós estamos vivendo realmente não é fácil. É algo que nós nunca imaginaríamos passar. Estamos em um isolamento, né? Cada um na sua casa, não devemos sair, o comércio está fechado, muitos não podem trabalhar, visitar um parente ou fazer coisas como um simples passeio ou qualquer outra coisa. Fora isso, nós estamos assustados, não sabemos o que está por vir. E você deve estar se perguntando, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai passar? O que acontecerá conosco? Como será amanhã? Como será a próxima semana? Eu confesso para vocês que bem no início, quando tudo isso começou, eu senti muito medo. Eu fui visitada pelo medo, um medo diferente, um medo angustiante, uma sensação ruim. Eu comecei a temer tudo o que estava acontecendo e tudo que poderia acontecer. Mas aí, conversando isso com meu esposo, ele começou ali a me lembrar, baseado na Bíblia, que nós não devemos temer. E a partir dali, depois de orarmos juntos, eu tomei uma postura diferente. A postura de entender que o medo não nos ajudará em nada. Muito pelo contrário, o medo só piora as coisas. E eu separei aqui alguns versículos para nós lermos que nos ajudará a entender sobre isso, sobre o que o Senhor nos fala sobre o medo. O Salmo 34, verso 4 diz: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O Salmo 56, verso 3 diz: Mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Bom, né? Separei também Isaías 41, 10. Por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão vitoriosa. Amém? Então, tem muitos outros capítulos que nos encorajam a não temer. Nós devemos fitar os nossos olhos naquele que pode nos socorrer, nos ajudar, nos direcionar a passar por tudo isso. Como seres humanos, nós somos sim limitados. E é verdade que o medo pode sim bater em nossa porta, a insegurança pode sim bater em nossa porta, mas o diferencial vai ser como você reagirá diante dessas ameaças. Como nós vamos reagir? Nós vamos deixar o medo ser mais forte que nossa fé? Vamos ser dominados pelo medo? Não. Nós vamos reagir contra o medo e nós faremos isso correndo para os braços de Jesus. Deixa eu fazer um teste com você. Diante de tudo que tem acontecido, você tem orado mais? Você tem lido mais a Bíblia? Você tem estado mais perto de Deus? Tem buscado mais a presença de Deus? Você tem adorado mais, entoado louvores ao Senhor? Você tem se importado mais com as pessoas, com seu próximo? Se sua resposta para essas perguntas for sim, então você tem usado esse tempo para recorrer àquele que tem socorro para nós. Pegue esse medo que porventura você possa estar sentindo e use ele para estar mais próximo de Deus. Ele usará essa situação para nos tornar pessoas melhores.
É tempo de olharmos para Jesus e crermos que Ele é poderoso para mudar esse quadro. Nós estamos fazendo nossa parte, estamos em nossas casas, tomando todas as medidas direcionadas pelos órgãos competentes, obedecendo medidas de segurança, mas além de tudo isso, nós devemos fitar nossos olhos em Deus. O salmista diz que se o Senhor não guardar a cidade, não adianta nada as sentinelas vigiarem. Em outras palavras, quem fará isso por nós é o Senhor. Vamos nos apegar com Jesus, que é uma pandemia diante de um Deus tão poderoso, tão soberano. Essa é a leitura que eu devo fazer diante do medo. Essa é a leitura que você deve fazer diante do medo. Quem é esse Deus? E é diante dessa realidade de poder que eu quero aqui junto com você relembrar quem é Deus e quão poderoso Ele é. Eu quero falar para você sobre o Deus de Gênesis. Eu quero ler junto com vocês o capítulo 1 do livro de Gênesis. Vá pegando aí sua Bíblia, onde você estiver. Você vai ler junto comigo. É um pouquinho grande, mas nós vamos ler. E eu queria que, à medida que você fosse lendo, você fosse imaginando tudo que a gente for lendo, você vai imaginando junto comigo e nós vamos imaginar as coisas acontecendo. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Estamos no versículo 11. E Deus disse: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. E sejam para luminares na extensão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Vai imaginando as coisas. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Versículo 20. E disse Deus: produzam as aves abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme suas espécies.
e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Verso 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e as feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Vai imaginando aí. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move na terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Você conseguiu imaginar Deus criando tudo isso? Um a um as coisas iam se formando, a gente vai lendo e entendendo a forma gloriosa e poderosa que Deus criou todas as coisas. Não existia nada, a terra era vazia, mas à medida que Deus ia falando, as coisas iam passando a existir. Criou os céus, criou a terra era vazia, sem forma, e ele disse: haja luz, e houve luz. E olha que interessante, bastou apenas uma palavra, ao som de uma voz, tudo veio a existir, a luz veio a existir, mas não era uma voz qualquer, era a voz de Deus. E ele continuou liberando palavras para que outras coisas existissem. O mar viesse a existir, as árvores frutíferas, os animais, o homem, a mulher. Mas o detalhe é que nada existia. E tudo ia se formando ao som de sua voz, ao som da sua poderosa voz. Ai, gente, que voz poderosa. Agora eu faço a segunda pergunta para mim mesma e para vocês. Um Deus que fez tudo isso, todas essas coisas, pensou em tudo, tudo com tanta perfeição, simplesmente ao som da sua voz, e em tão pouco tempo, não seria um Deus muito poderoso? Sim. A resposta é sim, ele é um Deus incrivelmente poderoso. Eu tenho um carinho muito especial por esse capítulo de Gênesis, porque ele me relembra o Deus que é o meu Senhor e o quão poderoso ele é. Eu fico pensando, poxa, o Deus que fez tudo isso não estaria no controle de todas as coisas? Esse é o detalhe mais importante onde eu quero chegar. Deus não mudou. Esse Deus poderoso para criar céus e terra e tudo que há nela, ele não mudou, e ele está sim no controle de todas as coisas, por mais que às vezes para nós pareça que não, mesmo assim ele continua no controle. Tem uma canção muito conhecida que diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, então a minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Ele realmente é grande, e às vezes eu me pego viajando nessa obra maravilhosa da criação.
A nossa alma deve fazer esse canto. Grandioso és tu, Senhor. Eu não sei quais são as tuas dificuldades, os teus problemas, os seus dilemas, porque todos nós enfrentamos gigantes. E talvez este dia seus problemas tenham até ficado pequenos diante do que estamos vivendo no cenário mundial. Mas independente de qual seja a situação que você esteja passando, o seu Deus, o nosso Deus é o Deus de Gênesis, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero despertar você a lembrar deste capítulo, capítulo 1 de Gênesis. Todas as vezes que o medo bater em sua porta, que a insegurança bater em sua porta, que as dificuldades quiserem te sufocar, você vai lembrar desse Deus que é incrível, poderoso, muito poderoso. Ele foi o criador de tudo e não perderia o controle justamente agora. Ele tem poder para mudar circunstâncias, não no nosso tempo, mas no tempo dele. A nossa tarefa é buscá-lo com confiança e com fé. Nesses dias de crise, use o seu tempo para se aproximar de Deus, ler mais a Bíblia, se aproximar, dobrar os seus joelhos, ter comunhão com sua família. Tudo isso vai passar e quando passar, você estará mais forte, mais convicto do poder de Deus, você amará mais, você se importará mais com seu irmão. Você deixará coisas insignificantes de lado, os abraços serão melhores, a comunhão será melhor. Talvez você é alguém que nem frequentava mais os cultos, mas agora você vai sentir saudade disso. Neste tempo você vai relembrar a importância de estar em comunhão, a importância de ter uma igreja. Então nossa comunhão vai ser melhor. Você será alguém melhor, você sairá dessa assim como de todas as batalhas de sua vida, como vitorioso, porque é assim que nós somos vitoriosos, nós somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. O Deus de Gênesis está comigo, está com você, vale a pena ficar perto de Jesus. Eu quero encerrar por aqui, mas antes disso eu quero orar com você. Declarar que as muitas bênçãos do Senhor estão sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu queria que aí onde você está, você coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Esqueça aí quem está do seu lado. Faça de conta que é só você e Deus. E você vai orar comigo. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus, porque em tempos difíceis, Tu és o meu socorro. Tu és, Senhor, o nosso socorro, Deus. Nós confiamos que ao som da Sua voz, tudo pode se formar, tudo pode acontecer. Nós cremos que basta apenas uma palavra Tua para que tudo aconteça, para que esse cenário mude, Senhor. Nós continuaremos fazendo nossa parte, mas nós cremos que a resposta final vem do Senhor. Eu te peço, Deus, de forma especial, que o Senhor abençoe cada pessoa que está fazendo essa oração comigo agora. Abençoa cada família, cada lar, cada pessoa que parou o seu tempo para ouvir a Tua voz, Senhor. Onde houver tristeza, onde houver medo, que o Senhor chegue com a Tua paz que excede todo entendimento, Senhor. É assim que nós te oramos, confiando que tudo isso vai passar. Amém? Eu quero me despedir de vocês por hoje, mas dizer que em breve, muito em breve, nós estaremos juntos, né? Nós iremos nos abraçar, nós iremos ter mais comunhão e nós iremos também agradecer a Deus juntos, porque durante todo esse tempo Ele esteve conosco. Um beijo bem grande e um abraço. Fiquem com Deus.